E é isso aí. Essa chamada está sendo gravada, como a mulherzinha do Google acabou de falar. Hoje é dia 11 de maio, 3 horas da tarde, terça-feira, e essa é a aula de História para as turmas de sétimo ano vespertino. Estamos aí com 10 alunos online, é isso? Não sei, acho que 7 alunos online. Sejam todos muito bem-vindos, se você está aí ao vivo. Obrigado por me dar essa moral aí. Se você está assistindo gravado no YouTube, obrigado também por essa moral, para aumentar minhas views aí, sei lá, não que eu ganhe dinheiro com isso, mas enfim. O conteúdo de hoje são os Estados Nacionais Europeus, e vale a pena vocês se lembrarem que nós estamos estudando todo o primeiro bimestre, agora o iníciozinho do segundo, basicamente a história da Europa. Professor, mas por que estudar tanto a história da Europa? Que troço chato, o que é isso? Simples, meu querido Padawan. Ano que vem, quando você estiver no oitavo ano, nós começaremos a estudar o nascimento da civilização ocidental. E a civilização ocidental, ora essa, é nada mais, nada menos do que essa civilização ao seu redor, onde nós vivemos. Então, no oitavo ano, nós estudaremos os processos que levaram a Europa a se espalhar pelo mundo, num processo civilizatório que criou o mundo como conhecemos hoje. Então, por exemplo, um dos conteúdos do oitavo ano é a Revolução Francesa, que criou a nossa divisão em três poderes que nós usamos até hoje: legislativo, judiciário e executivo. A nossa política hoje, em 2021, é em grande escala definida pelo que os franceses fizeram naquilo que a gente vai estudar no oitavo ano. E se você não entender como funciona a Europa antes, será impossível compreender o conteúdo do oitavo ano, logo, você não entenderá corretamente o mundo em que você vive hoje. Não é maravilhoso isso? A gente estuda história, então, para compreender o mundo que nos cerca todos os dias. Não é só porque é chato ou porque vai cair na prova. A gente estuda história para entender mesmo o mundo. Quer ver um exemplo? Acho que eu já falei disso com vocês, mas eu não tenho certeza. Se você for a uma festa, um casamento de alguém, uma festa importante, se você for um menino, provavelmente você vai ter que usar um terninho com a camisa social embaixo, com a gravatinha e tudo mais. Por que será que a gente tem que se vestir desse jeito quando vai para um lugar, né, de melhor vestido, assim, né, bem vestido? Por que todos os homens têm que se vestir iguaizinhos nessas festas mais chiques? Ora, se você estudou história, você vai ter estudado a Revolução Industrial e também vai ter estudado que a Inglaterra ficou rica vendendo roupas para o mundo todo. A indústria têxtil é o que deixou a Inglaterra rica como ela é hoje. Então, todos nós usamos no mundo todo a moda inglesa. Esse ternozinho com a gravata, isso é a moda inglesa. É por causa da Revolução Industrial, que a gente estuda aí, acho que no oitavo ano também, que nós nos vestimos assim hoje em dia. Então, até mesmo a forma de nos vestirmos pode ser estudada e compreendida corretamente se você estudar a sua história. Beleza? Então, voltando ao que estávamos estudando antes, os Estados Nacionais Europeus. E, como sempre, a gente começa a aula hoje com uma pequena revisão. Boa tarde, Pra ent- professor. Desculpa o atraso. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Não tem nada que desculpar, não. Eu só estava dando a introdução, tá tudo tranquilo. Relembrando, então, que nós estudamos há 2 semanas atrás, nós vimos que a Reforma Protestante foi um processo que aconteceu com a religiosidade europeia, principalmente por causa da venda de indulgências. Eu expliquei para vocês o seguinte: a venda de indulgências era quando o Papa, ou um bispo, um padre importante, assinava um documento perdoando os pecados de um fiel se ele desse uma quantidade de dinheiro para a igreja. Então, como diz a imagem aí, tá ali o religioso recebendo dinheiro, né, e tal, e aí falando, agora para você ir para o céu, só falta me dar esse barril que você está vestindo aí, né? Então, basicamente, as indulgências eram quando as pessoas tentavam comprar com dinheiro a sua entrada no céu depois de morrer. Eu não preciso nem dizer que isso é falcatrua pura, é tudo, né, sem nenhum embasamento religioso de nenhuma religião séria. Você não consegue comprar uma vaguinha no céu porque Deus não é uma imobiliária, né? E um cara especificamente ficou muito bravo com isso. Na verdade, dois caras mais importantes. Os nomes deles eram Martinho Lutero e João Calvino. Esses dois caras eles saíram da Igreja Católica e criaram uma nova religião que não cometia esses abusos que os católicos estavam cometendo nessa época. E foi assim que surgiu, então, o protestantismo, ou como a gente chama hoje, a Igreja Evangélica. Pode falar, Maria, levantou a mão aí, manda ver.
Pode falar aí no chat ou no microfone, fica à vontade. A Thalita não recebeu o link da aula. O link da aula está lá no mural do Google Classroom e é a primeira postagem do mural, porque eu subi Professor, o ela mesmo da ontem à aula noite. passada, né? Oi? É o mesmo da sempre o aula mesmo passada. link. Isso, o link nunca muda, é sempre o mesmo. Eu só mando ele para cima de novo para ele não sumir lá embaixo no mural. Viu, Maria? E fala para ela que é só olhar lá no Google Classroom, que é a postagem primeira lá do mural. Se ela não estiver vendo, manda ela atualizar a página que vai aparecer lá. Tranquilo? Então, as igrejas evangélicas, como a gente conhece hoje, elas surgiram aí graças a Martinho Lutero e João Calvino. E foi isso aí que a gente estudou na semana passada. E também nós estudamos que a imprensa do Gutenberg teve um grande impacto nesse processo, porque a imprensa ela popularizou e traduziu as escrituras cristãs. Ou seja, a gente estudou o que era a imprensa, e eu falei para vocês que basicamente era um grande carimbo, e esse carimbo gigante era muito importante porque era possível escrever livros mais rápido. Vou sair rapidinho, a professora, para avisar ela. Beleza, Marilane, tranquilo. Então, a imprensa era basicamente um carimbão que deixava mais rápido o processo de se imprimir um livro. E eu falei para vocês que até hoje a impressora do seu computador aí é basicamente um carimbo. É uma máquina de colocar tinta no papel sem que você precise escrever com a sua mão. Por que a imprensa foi importante no questionamento à Igreja Católica? Ora, se no início só os padres tinham acesso a... Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque tem uma galera pedindo para entrar. E eu gostaria de conferir se eles estão todos entrando. Acho que está todo mundo entrando. Sejam bem-vindos, galera atrasada. Tudo bom com vocês? Pois bem. Então, por que a imprensa foi importante? Porque agora qualquer um poderia comprar uma Bíblia. E aí você não dependia mais de um padre ficar lá durante a missa lendo a Bíblia em latim para você poder ter acesso à palavra do Senhor. Bastava você comprar uma versão mais barata, impressa direto na imprensa do Gutenberg, para você poder ler na sua própria casa qual é de verdade a palavra de Deus. E aí você ia ler lá na sua Bíblia que não ia falar nada sobre indulgências, que não dava para comprar um lote no céu como os católicos vendiam lá na Idade Média. Não é isso? E aí isso teve um impacto muito grande, porque as pessoas, tendo acesso ao conhecimento, tendo acesso à informação, elas começaram, então, a questionar a realidade ao seu redor. E isso é maravilhoso, porque quando a gente tem conhecimento, a gente começa a questionar tudo ao nosso redor. Então, a gente mora aqui em Samambaia, a nossa realidade específica é essa, a gente tem e não tem... Boa tarde, Samuel. A gente tem e não tem aqui algumas coisas que o pessoal do plano piloto tem e não tem por lá, é diferente. Quando você tem conhecimento, você começa a se questionar, peraí, então por que Samambaia é tão diferente do plano piloto? Qual é a diferença, qual é a origem dessas grandes diferenças sociais, econômicas e etc? Boa tarde, Gabriel. Por que então que a nossa cultura até é diferente da cultura do pessoal lá? Aqui a gente tem uma música típica que vão tocar nas nossas festas, por exemplo, ao passo que no plano piloto, talvez você ouça músicas diferentes, você veja pessoas vestindo com roupas diferentes. Quando você tem conhecimento, boa tarde, Leonardo, é sempre possível questionar o porquê do mundo ao redor ser do jeito que é. E é por isso que é importante a gente estudar, não é mesmo? Pois bem, então, para a gente continuar estudando a Europa, nós vamos ter que voltar de novo. Boa tarde, Cauã. Vamos ter que voltar de novo mais um pouquinho na Idade Média. Vocês viram tanto que a gente volta na Idade Média? Para falar sobre Renascimento, eu tive que voltar e lembrar como era o Império Romano. Aí depois, para falar sobre a Contra-Reforma, eu tive que voltar de novo e explicar como era a Igreja na Idade Média. A Idade Média foi muito importante. Basicamente, a Europa nasceu durante a Idade Média, no fim da Antiguidade e na Idade Média. Beleza? Então é por isso que a gente sempre volta na Idade Média quando está falando da Europa. Então, como é que surgiram esses estados, grandes países europeus? Vocês estão vendo aí dois mapas da Europa. Um deles é a Europa no século XVI, ou seja, lá em 1500 e pouco, e o da direita é um site, é uma fotografia aí do Google Maps de agora, de 2021. E vocês vão reparar que esses dois mapas têm algumas diferenças. Por exemplo, países como a Alemanha e a Itália não existiam no século XVI. Vocês estão vendo tudo colorido aí e não tem escrito em lugar nenhum a Alemanha ou Germany, porque está escrito em inglês aí nesse mapa, não é isso? Por que isso? Bom, mesmo durante a Renascença, que a gente já estudou lá, né, do Renascimento, no fim da Idade Média e tal,
A maior parte da Europa, ela ainda era dividida em feudos, igual na Idade Média. E eu expliquei para vocês que um feudo basicamente era uma grande fazenda, onde o dono da terra era meio que o rei, e aí ele governava do jeito dele, ele emitia a moeda dele, as leis dele e assim por diante. E se você não concordasse com esse feudo, bastava ir morar no feudo ao lado, ou seja, na fazenda mais próxima ali. Você teria direito a morar num feudo se você trabalhasse para aquele rei. Então ele oferece a terra e você oferece o trabalho. É meio que morando de favor mesmo. Era assim que moravam lá os. Como é o nome deles, meu Deus? Os plebeus, isso. Era assim que viviam os plebeus durante a Idade Média. Pois bem, cada cidade, cada região tinha o seu próprio rei, as suas leis e o seu governo próprio. Então, por isso que é comum a gente ver, por exemplo, os grandes navegadores Cristóvão Colombo, né? De que país era o Cristóvão Colombo? Hoje em dia a gente diz que Cristóvão Colombo veio da Itália. Mas a verdade é que a Itália não existia na época do Cristóvão Colombo. Ele morava em um feudo chamado. Cristóvão Colombo era de onde mesmo? Era de Gênova, se eu não me engano. De um feudo chamado Gênova. Então a Itália não existia. Aquela cidade de Gênova tinha uma terra ao redor, com um castelo lá dentro, um rei que chamava aquela terra de Gênova. Por isso a gente diz então que Cristóvão Colombo era genovês e não italiano. Beleza? Porque a Itália, bem como a Alemanha, não existiam. Então, onde é que estava a unidade do continente? Por que os europeus hoje em dia são parecidos? A Thalita não consegue entrar na aula. Poxa vida, o que será que houve com a Thalita? Eu vou pegar o link e vou colar aqui no chat de vocês. E aí eu gostaria que algum de vocês, se possível, pegasse esse link aí, copiasse e colasse para a Thalita, se você tiver acesso aí a ela, beleza? Se você tiver ela num grupo, ou tiver o WhatsApp dela em algum lugar, não sei. Vou colar aqui no chat, tá bom? E aí, quem quiser ajudar um colega, manda esse link aí para eles. Esse é o link da nossa reunião de agora. Tranquilo? Ctrl+C, Ctrl+V, manda para quem está com dificuldade, que deve funcionar. Outra coisa importante, ela tem que tentar entrar com o e-mail @estudante, tá bom? Com o e-mail @gmail não funciona. Tem que estar com o perfil de estudante. Pois bem, então, o que mantinha a Europa unida? Se a Itália não existia antes da Roma, ficava em que lugar? Ela não existia? Pois é, Roma era uma cidade-estado. Quem perguntou aí, eu não vi o nome, mas basicamente Roma era um pequenozinho feudo também, governada pelo Papa durante a Idade Média. O Imperador Romano não existia mais, porque o Império Romano caiu, mas quem governava Roma era o Papa. E você vai ver que hoje em dia isso ainda existe. O Vaticano, ele é separado da Itália. Lucas, né? Valeu, Yasmin. Então, Lucas, até hoje o Papa governa o Vaticano, que é um paísinho separado, beleza? Até hoje Roma, tecnicamente, não faz parte exatamente da Itália. Tem o Vaticano ali, que é um país dentro de outro país e assim por diante. O Vaticano é o último feudo, vamos dizer assim, dentro da Itália que ainda existe. Tranquilo? Então, Roma era o quê, professor? Se a Itália não existia, Roma não ficava na Itália, Roma era um feudo. Tranquilo? Era um império católico, vamos dizer assim, né? A terra do Papa, terras da igreja. Então, a unidade do continente europeu funcionava em termos de língua, cultura e religiosidade. Ora, se tinha esse monte de feudozinhos aí, se a Alemanha nem existia, por que a gente fala do povo alemão? Porque mesmo sendo de fazendinhas diferentes, de feudos diferentes, essas pessoas falavam línguas muito parecidas. E todas essas pessoas também eram católicas. E todas essas pessoas celebravam, por exemplo, o Natal em dezembro. Elas tinham culturas muito parecidas. Então, apesar de não ser um único país, a Alemanha existia com a cultura ou a nação alemã. Beleza? É a mesma coisa da gente falar hoje em dia. O Brasil como um país é diferente do Brasil como uma nação. Por que isso? Porque o Brasil país é o nosso território. Já o Brasil nação é o nosso jeito de falar, a nossa religiosidade, as coisas que nós temos parecido um com o outro. Todo mundo come arroz com feijão. No Brasil, por exemplo, se você for aí no YouTube e pesquisar sobre vídeos de gringo falando o que eles acham estranho no Brasil. Aí tem um cara lá dos Estados Unidos que veio para o Brasil e fala, eu acho isso aqui no Brasil muito estranho. Certeza que no vídeo dele ele vai falar, cara, brasileiro come muito arroz. Por quê? Nos Estados Unidos, na Europa, não se come esse tanto de arroz. É uma coisa cultural nossa, do Brasil. Arroz com feijão é coisa de brasileiro. Beleza? Então, o Brasil, ele existe nesse arroz com feijão. É diferente do Brasil do mapa. Tá entendendo? É a cultura brasileira. E os países europeus, então, eles existiam como cultura europeia, mas não como países. Tranquilo?
Então, o genovês lá, o cara de Gênova, na Itália, ele falava uma língua muito parecida com a língua de alguém que morasse em Roma, por exemplo, que era o italiano, né, vamos dizer assim. Só que a Itália, de fato, não existia. Tranquilo até aí? Então, como é que surgiram os estados nacionais? E aí a gente começa a falar de histórias heróicas, de passados gloriosos, porque olha só que coisa incrível. Alguns países precisaram lutar pela terra que eles têm até hoje durante mais de 100 anos, durante séculos. Esse é o caso, por exemplo, de Portugal, que vocês estão vendo aí no mapinha. Bom, durante a Baixa Idade Média, ou seja, o fim da Idade Média, já chegando no Renascimento, surgiram lentamente alguns estados nacionais. Lá em Portugal, por exemplo, no Condado Portucalense, existia um grupo de pessoas da pele branquinha, do cabelo bem preto, que falavam a língua parecida com o latim, que eles chamavam de português. E aí essa língua era muito diferente da língua dos árabes que moravam ali, porque essa terra, ela era árabe. Sabiam disso? Portugal era terra árabe, fazia parte do califado de Andaluzia, era terra de mouros. Os árabes tinham conquistado a terra de Portugal coisa de 200 anos antes da época que a gente está falando agora, o século XVI. E aí, Portugal era basicamente terra de muçulmanos. Vocês já sabiam disso? Portugal era um país igual ao do Oriente Médio, igual ao Irã, o Iraque, por exemplo, onde todo mundo fala árabe. Sabiam disso? Só que aí surgiu um rei lá do condado Eu não portucalense, bem no sabia norte disso, de não. Portugal. Não sabia, Gabriel? Pois é. É por isso que se você for ver pessoas da Europa, o alemão é branquinho, o francês é branquinho, mas o português é meio moreno. Porque o pessoal de Portugal, eles têm um pouco de herança ali dos árabes, que dominaram a Península Ibérica por muitos séculos. Beleza? E várias palavras em português, na nossa língua, que vem de Portugal, inclusive, vem do árabe. Por exemplo, algodão. Já viram o que parece com Alcorão, por exemplo? Al, em árabe, significa sagrado. Então, Alcorão significa o Corão sagrado, que é o livro deles, né? Algodão, a mesma lógica. E outras palavras, como alface, por exemplo, que é uma palavra em português que é muito diferente, por exemplo, do espanhol. Alface em espanhol é lechuga, não tem nada a ver com alface, porque a nossa palavra em português vem do árabe, a nossa palavra para o alface. Legal isso, né? Pois bem, então teve um rei lá no Condado Portucalense, no norte de Portugal, chamado Fernando Magno de Leão. Olha que nome legal desse cara, né? Ele falou o seguinte: olha, essa terra era nossa antes dos árabes chegarem. A gente devia pegar nossas espadas, nossas armaduras e lutar contra esses árabes para mandar eles de volta para a Arábia, que é o lugar deles. Portugal deve pertencer aos portugueses. E isso é muito importante. Por quê? Esse sentimento de se identificar com a sua terra, nós chamamos de nacionalismo. Eu não sou só o Afonso, eu sou Afonso, um brasileiro. Eu me identifico com o lugar onde eu vivo, o Brasil. Isso é nacionalismo. E é um sentimento muito bonito. E aí, Fernando Magno de Leão declarou guerra aos árabes que viviam em Portugal, lá no ano de 1064, ainda durante a Idade Média. Beleza? Vocês estão vendo no mapinha indo para a direita, a partezinha verde é o reino de Portugal, e a parte amarela era a parte ocupada pelos árabes. Então, 100 anos depois de Fernando Magno de Leão, ou seja, 100 anos de lutas e guerras, eles já tinham metade da terra de Portugal. Vocês estão vendo na segunda partezinha aí da imagem. E aí, Dom Afonso Henriques era o rei nessa época que vocês estão vendo aí. Mas muitos anos depois, Dom Afonso Henriques expandiu o domínio dele sobre Portugal e expulsou os árabes lá para o extremo sul. Vocês estão vendo aí amarelo, só na pontinha de Portugal. Até que, quando chega em Dom Afonso III, todos eles têm meu nome, olha que coisa incrível. Dom Afonso III, em 1249, minha net está caindo. Poxa, João Vitor, que tristeza. Qualquer coisa você assiste a gravação depois, beleza? Dom Afonso III, então, lá em 1249, 200 anos depois do início da guerra, finalizou a conquista de Portugal. E até hoje, em Portugal, nós falamos português, fala-se português, e não o árabe, graças à Guerra de Reconquista. Beleza? É uma história heróica. Os portugueses lutaram durante 200 anos para ter a terra deles do jeito que ela é até hoje. É muita coragem, é muita luta, é muita determinação. Tá entendendo? Então, quando você pensar em um português e pensar,
Caramba, como os portugueses tinham coragem de navegar até o Brasil quando descobriram o Brasil? É porque esses caras, eles eram heróis. Eles lutaram durante 200 anos para construir Portugal. Estão entendendo isso? Então, unindo feudos diferentes, grupos e fazendas diferentes, de acordo com as semelhanças culturais, todos esses carinhas falavam português, por exemplo, países como a França e Portugal começaram a nascer. O Enzo não está escutando. Enzo, vê o seu volume aí. Se alguém mais não estiver me ouvindo, pode avisar aí também, tranquilo? Que eu vejo se não é a minha máquina. Mas eu acho que eu estou tranquilo. Eu estou escutando. Pois bem, muito bom. Esses novos reinos, como está escrito aí, como Portugal, França, o Enzo ainda não escuta. Deixa eu falar no chat com ele aqui. Eita, Enzo. Cadê? Verifica seu volume, Enzo. Ou talvez reinicie o aplicativo. Pronto. Igual a Yasmin tinha falado aí, reinicia o celular, é isso mesmo. Entra e sai de novo. Isso. Pois bem, então esses novos reinos, eles tinham exércitos permanentes, eles tinham terras cultiváveis que geravam alimentos e impostos. Então, qual é a vantagem de você ter um país ao invés de um monte de feudos? Dessa forma, você consegue defender melhor as pessoas dentro do país, por exemplo, tendo um exército permanente, além de ter muito mais terras. Vocês estão vendo aí que Portugal cresceu, não é isso? E aí você vai ter mais comida, vai ter mais gado, mais carne, mais leite. As pessoas vão viver melhor dentro de um reino unificado. Professor, o senhor viu a obra do Leonardo da Vinci que custa mais de 90 milhões, foi exposta à compra? Pois é, Francisco. Essas obras clássicas valem muito dinheiro, porque elas são muito antigas e têm um estilo muito clássico, muito característico. Não é qualquer um que consegue fazer uma obra como aquela hoje em dia. Então, valem milhões mesmo, a coisa é cabulosa. Pois bem, então, qual é a vantagem de você ter um Estado nacional ao invés dos feudos? Bom, você consegue se defender melhor, se alimentar melhor e gerar mais riquezas, beleza? É por isso que até hoje nós temos países e não feudos pelo mundo. Apesar de que temos algumas cidades que são feudos. Vocês sabiam disso? Temos a cidade de Liechtenstein, na Europa, lá próximo dali da Suíça, que é só uma cidadezinha e ela é um país separado, igual um feudo mesmo. Temos o próprio Vaticano, lá da Igreja Católica. Lá no Oriente, nós temos a cidade de Singapura. A Singapura é uma cidade que ela é um país. Ela não faz parte de nenhum país. A cidade é um país. E isso é muito legal. Imagina que se Samambaia fosse um país separado. Que loucura, né? A gente ia ser o país mais louco do mundo. Enfim, a gente falou um pouquinho sobre Portugal, então vamos falar um pouquinho sobre a monarquia inglesa. E como eu estava falando anteriormente, as histórias desses países são histórias de grandes heróis. São pessoas magníficas que fizeram coisas inacreditáveis. A Inglaterra era um reino, perdão, uma ilha que era habitada pelos celtas. Os celtas eram um povo bárbaro, que hoje em dia a gente chama de irlandeses ou escoceses. Esses caras são herdeiros genéticos aí dos celtas, beleza? Não está escutando nada mesmo assim? Poxa vida, Enzo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Poxa vida. Qualquer coisa, tente assistir a gravação mais tarde. Beleza. Então, o que acontece aqui? Essas ilhas lá da Inglaterra eram chamadas de Britânia, por esses caras. E os bretões, esses celtas, viviam lá. Até que os romanos chegaram na antiguidade, conquistaram o lugar, e aí fizeram várias construções romanas que estão de pé até hoje na Inglaterra. Beleza? Os banhos romanos, castelos romanos, muralhas, existem até hoje. Depois de muito tempo, o Império Romano caiu, os celtas ainda viviam lá, com o que sobrou de romano para eles, quando os saxões começaram a invadir as ilhas. Diga, Gabriel. Quem é esse Alfredo? Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Ele foi um rei saxão. Os saxões, eles eram alemães. Foi um rei? Foi um rei, o primeiro grande rei da Inglaterra. Basicamente, os saxões, eles vinham da Alemanha. E eles começaram a invadir as ilhas britânicas, porque lá era bom para plantar, era terra boa para se viver, tinha bastante comida. E aí os alemães começaram a migrar em massa para dentro da Inglaterra, beleza? Isso aí, mais ou menos no ano 500 depois de Cristo. Tranquilo? Alfredo o Grande era um rei saxão que conseguiu juntar todos os saxões que tinham conquistado a ilha da Inglaterra
e criou o que a gente conhece até hoje como a Inglaterra. Se você procurar aí no Google Maps, por exemplo, um mapa da Inglaterra, esse mapa, esse território, vai ter sido construído pelo Alfredo o Grande. Ele lutou várias guerras, combateu vários inimigos ali, os vikings que estavam invadindo o lugar, e unificou a Inglaterra como nós conhecemos hoje. Você está vendo aí no mapa as ilhazinhas do Reino Unido, e quando você aproxima mais um pouquinho, você vai ver que dentro do Reino Unido nós temos o território da Inglaterra. Deve estar marcadinho aí, não sei se vocês conseguem ler. Beleza? Então, a Inglaterra é esse território que foi criado, foi reunido por meio de guerras por esse grande herói da Idade Média, chamado Alfredo o Grande. Ele foi o grande, então, porque ele criou a Inglaterra como nós conhecemos hoje. Com o passar dos séculos, né, isso aí foi lá em torno de 700 depois de Cristo, com o passar dos séculos, a Inglaterra foi se modernizando, ela foi conquistando outros territórios próximos, como é o caso da Escócia, da Irlanda, como eu falei antes, tudo isso faz parte do Reino Unido hoje. E aí eles chegaram a um meio de governo que existe até hoje, inclusive eles mantêm o rei, igual Alfredo o Grande era rei há mais de 1000 anos atrás, há mais de 1300 anos atrás, até hoje a Inglaterra ainda tem uma rainha, a rainha Elizabeth da Inglaterra. E essa monarquia conseguiu se manter porque ela foi se modernizando com ideias novas. Por exemplo, hoje em dia eles são uma monarquia parlamentarista. Quer dizer que tem eleições, as pessoas votam, escolhem os seus deputados, e essa democracia existe junto com o papel do rei. Então a Europa consegue se modernizar, mas mantendo as suas raízes. E isso é muito importante. Porque dessa forma, eles não jogam na lixeira todo o trabalho que o Alfredo o Grande fez para criar a Inglaterra. Tá entendendo? Então, a monarquia inglesa é uma das mais antigas do mundo até hoje. É uma monarquia aí que tem mais de 1300 anos de existência. Consegue imaginar um negócio desse? O reino da Inglaterra existe desde o ano 700. Nós estamos em 2021. Muito louco, né? Pois bem, então, esse daí foi Alfredo o Grande, foi ele que criou o reino da Inglaterra, e a Inglaterra, como vocês sabem, é um estado europeu. Todos eles falam a mesma língua, o inglês, todos eles têm mais ou menos a mesma religião, que é o cristianismo, seja católico ou evangélico, mas eles são cristãos, e assim por diante. Tem a mesma cultura e tudo mais, igualzinho eu estava falando lá no início. Essa integridade cultural é o que mantém a identidade do país. Beleza? Outra monarquia importante que a gente tem que falar é a monarquia francesa. A monarquia francesa também foi criada por heróis, como todas as monarquias, né? Aliás, até na história do Brasil nós temos grandes heróis. Dom Pedro II, nós temos Dom Pedro I, temos Zumbi dos Palmares, todos esses caras foram heróis, beleza? E eles construíram o Brasil do jeito que a gente entende hoje. A nossa história da humanidade, de um modo geral, é cheia de heróis. E é por isso que eu não consigo assistir, por exemplo, um filme do Homem de Ferro e achar legal. Os heróis de verdade são muito mais interessantes do que esses de mentira, pelo menos na minha opinião. Enfim, o primeiro rei francês, que de fato chamou o país ali de França, se chamava Felipe Augusto. E o Felipe Augusto viveu lá no ano de 1180, ou seja, quase 1000 anos atrás, 900 e muitos anos atrás. Beleza? 800 e muitos anos, aliás. Desde Carlos Magno, que foi um rei ali da França, um imperador da região onde hoje é a França, lá no século VI, no 500 e pouco, 600 e pouco depois de Cristo, no século VIII, perdão, a França contava com uma unidade cultural, mas não política. Voltou, Enzo, você quer dizer que voltou com L, assim, voltou? Beleza, que bom que voltou então. Desde o século VIII, a França, ela tinha uma unidade cultural, eles falavam a mesma língua e tudo mais, mas não tinha uma unidade política. Então, por que o rei Felipe Augusto é importante? Porque ele unificou esses feudos, igual eu estava falando antes, e criou um país. Se você olhar o mapinha que eu mostrei lá no início, você vai ver que a França já existia nesse mapa aqui, enquanto a Alemanha ainda não. A Alemanha é aquela bagunça colorida ali do lado, e a França está aqui laranja, pertinho da Espanha. Estão vendo isso? Então, a França, ela foi unificada, transformada em um país só, por esse cara chamado Felipe Augusto. E teve vários reis, igualzinho à monarquia inglesa, ela foi se modernizando,
quando a gente for estudar mais a fundo a Idade Média. Acho que vocês devem ter estudado no 7º ano isso daí, no 6º ano, não sei. Mas quando a gente estuda a Idade Média com mais detalhes, a gente estuda cada um desses países. E vários reis franceses fizeram coisas muito importantes. Só para dar um exemplo para vocês, vocês estão vendo a foto aí da rainha francesa Catarina de Médici. Essa rainha, ela criou lá na França, quando ela estava governando, uma guerra religiosa. Ela era muito católica e autorizou para os outros católicos matar e perseguir evangélicos dentro da França. Então, a França viveu períodos aí de conflito religioso promovido por essa rainha louca que vocês estão vendo a foto aí, a Catarina de Médici. Beleza? Então, só para observar que nem todo rei é um herói. Assim como o Filipe Augusto unificou a França, a rainha francesa Catarina de Médici quase destruiu o país por motivos religiosos. Tranquilo? Os reis do século XIII até o XVI centralizaram o poder, ou seja, não queremos um monte de feudos, fazendinhas, a gente quer um país só, e cobravam impostos até mesmo do clero. Ou seja, na França, até a igreja pagava imposto para o rei. Tranquilo até aí? No ano que vem, vocês vão estudar mais um pouco sobre a França, quando a gente for ver a Revolução Francesa, o que é um assunto muito legal também. Pois muito bem. Então, a monarquia francesa, quais são as principais características? Ela surgiu lá em 1180, com o rei Filipe Augusto, era herdeiro do Império do Carlos Magno, o Império Carolíndio, beleza? Como a gente chama, que foi um grande imperador da Idade Média. E eles tinham uma unidade cultural. Eles falavam uma língua parecida, todos eles, tinham etnias parecidas, seguiam a mesma religião, mas viviam em feudos separados, antes do ano lá onde o rei Filipe Augusto unificou o país. Tranquilo até aí? E como eu falei sobre a Catarina de Médici, nem todos os reis foram carinhas legais. Alguns eram bem despirocados da cabeça, beleza? Todos esses reis, eles tinham uma ideologia em comum. Primeiro, só dando uma introduçãozinha para vocês no que é ideologia. Ideologia é aquela ideia que nós temos aplicada à política. Como assim, professor? Bom, eu tenho uma ideia, certo? Eu acho que todas as pessoas deveriam ser tratadas iguais. Uma pessoa rica tem que ser tratada igualzinho uma pessoa pobre. Isso é uma ideia, certo? Quando eu aplico essa ideia para a política, isso vira uma ideologia. No caso de uma ideologia de igualdade, você vai ver várias vertentes políticas que defendem essa igualdade entre as pessoas. Então, quando uma ideia dentro da sua cabeça é aplicada a uma realidade política, ela vira, então, uma ideologia. Tranquilo? E aí surgiram os caras, então, que tinham uma ideia na cabeça, dizendo o seguinte: o homem é um selvagem. Se a gente deixa o homem viver na natureza, ele vira um bicho. Vocês estão vendo a foto aí? Esse cara se chama Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, ele dizia: o homem é o lobo do homem. Ou seja, quem é que caça o ser humano? Quem é o predador do ser humano? É o próprio homem, o próprio ser humano. Porque nós somos violentos, nós assassinamos uns aos outros, nós assaltamos uns aos outros, não é isso? Então ele dizia o seguinte: se você deixar os seres humanos viverem soltos, eles vão virar bichos. Então nós precisamos de um governo absolutista que domine a vida das pessoas e ensine a elas como se comportar como seres humanos decentes. Thomas Hobbes então dizia que é papel do governo absolutista controlar esses instintos selvagens do ser humano. De acordo com esse pensador que vocês estão vendo a foto aí, se você não tivesse um governo, não tivesse um rei, não tivesse a nobreza, se não tivesse essa estrutura de governo, você seria um homem das cavernas. Tranquilo? Você pode concordar ou discordar do Thomas Hobbes, claro, né? Tem gente que vai dizer que não, tem gente que vai dizer que sim, porque são Legal ideias. A isso gente é aí, livre viu, para discordar. professor? É legal, não é, Gabriel? É, Então, nós não temos predadores, né? Igual, por exemplo, o leão é o predador lá da gazela, lá na África, né? O leão caça ela e come, tudo mais, aquela coisa. Quem seria o predador dos seres humanos? De acordo com esse filósofo aí do absolutismo, ele diria que o predador do homem é o próprio homem, beleza? Porque nós somos selvagens se não tivermos um governo legal para ajudar a gente, para mostrar a gente o melhor jeito de se comportar. Quer ver uma ideia interessante sobre essa parada do Hobbes aí? Agora acho que a net estabilizou. Que coisa boa, João. Seja bem-vindo de volta, então.
Quer ver um exemplo interessante sobre esse pensamento do Hobbes? Imagina como seria essa parada da pandemia se não tivesse multa para a galera que faz festa, que não usa máscara, para a galera que faz aglomeração e tudo mais. Se não tivesse regras, se não tivesse multa, deixa o povo doidão aí, solto e tal, não vamos fazer nenhuma regra sobre isso. Será que as pessoas iam cuidar da própria saúde, não iam fazer aglomeração e não iam pegar doença? Será? Mais uma vez, você pode concordar ou não. Cada um de nós tem que ser livre para ter a própria ideologia, tranquilo? Mas vai ter pessoas aí que vão dizer, eu acho que não, professor. Eu acho que se não tivesse regra, ninguém ia usar máscara, todo mundo ia para a festa, daqui a pouco está todo mundo doente e os hospitais lotados. Não é isso? Enquanto que, por outro lado, vai ter gente que dizer que não. Até com multa eles desrespeito, imagine 100, não é, Rawan? Eu concordo com isso. Mas você também não precisa concordar. Tem gente que diz, não, eu acho que as pessoas vão saber se cuidar, né? Se não tiver o governo ensinando para elas o que fazer, elas vão querer não ficar doentes e vão escolher usar máscara. Tem gente que pensa assim e a gente respeita. Bom, os limites ao poder do rei, no absolutismo, cabiam às tradições, aos costumes e a ministros fortes. Por exemplo, se um rei tentasse dizer, de agora em diante, todo mundo pode se casar com 5 mulheres. Diga, Gabriel. Quem é o rei da França? Hoje em dia, a França não tem mais um rei, ela é uma república, né? Parlamentarista, e o primeiro-ministro da França é um carinha chamado... eu não me lembro, mas a gente pesquisa na internet rapidão. Ministro da França. Vamos ver quem é. O primeiro-ministro da França hoje é um carinha chamado Jean Castex. Beleza? Ele foi eleito no ano passado, em 2020. Obrigado. Por nada. Tem o pessoal falando no chat aí, professor, pior que é verdade, hoje morreu alguém na minha rua porque uma pessoa deu uma facada nas costas dele. Horrível, né, Ana Beatriz? O homem é o lobo do homem, não é? Coisa horrível. Quase todo dia ainda tem gente se aglomerando aqui. Professor, eu estava ocupado, mas agora para mim concentrar na aula. Que bom, Vinícius. Seja bem-vindo, então. Foi lá na 29, Ana Beatriz? Pois é. A Ana Beatriz disse que foi lá na 29. Pois é, o homem é o lobo do homem. Se a gente não tomar cuidado, outras pessoas serão nossos predadores. Era isso que o Thomas Hobbes dizia, e é por isso, de acordo com Thomas Hobbes, que nós precisamos de um governo absolutista. Beleza? Diferente do nome, quando a gente escuta o nome governo absolutista, a gente pensa, pô, esse governo tinha um poder absoluto, né? Ele mandava em tudo. Só que isso não é verdade. Um rei, por exemplo, não poderia criar uma lei maluca. Como eu estava dizendo, vamos dizer que o rei fique doido e diga assim, não, agora todo mundo pode se casar com 5 mulheres. O padre católico ia dizer para ele, rei, você está maluco, isso aí não pode. Na Bíblia diz que não pode, cada um casa com uma mulher, é um homem e uma mulher, no cristianismo. E aí o rei ia ter que obedecer à tradição cristã. Então o rei pode fazer tudo o que ele quer? Não. Ele tinha que seguir a tradição de Cristo, a tradição da Bíblia, a tradição da igreja, tinha que seguir os costumes e tinha que seguir o que os seus ministros diziam. A nobreza e a burguesia cresciam constantemente em poder. Então a política aí sempre existiu. Mesmo os reis medievais tinham os nobres que exigiam coisas deles e faziam acordos, é mais ou menos como os deputados fazem hoje em dia. Beleza? Então, quando a gente vê o nome lá, o poder absolutista, o rei manda em absolutamente tudo. Falso. O poder do rei é limitado. Tranquilo até aí? A reforma protestante, ela enfraqueceu um pouquinho a igreja, porque as pessoas, né, igual eu falei lá no início, começaram a ler a Bíblia, começaram a se tornar evangélicas e tudo mais. E aí, a igreja católica perdendo um pouco de poder, o poder do rei aumentava no lugar que a igreja católica deixava, né? As pessoas paravam de obedecer aos padres e agora tinham que obedecer mais aos reis. Isso contribuía com a formação, como eu falei, dos estados nacionais, beleza? Com a centralização do poder nas mãos do rei. E como será que era a economia desses estados? Como é que a Europa fazia para ficar rica? Bom, a metodologia econômica, vamos dizer assim, da Europa era o metalismo. O metalismo é uma ideia de economia fundamentada em juntar metais. Hoje em dia a gente não segue isso, mas na Idade Média, quanto mais ouro você tinha, mais rico você era. Beleza? Professor, mas ouro é caro, só gente rica tem ouro. Sim, mas hoje em dia você tem gente muito rica que não tem tanto ouro. Pensa no Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates ele criou o Windows, inventou os computadores como entendemos hoje, né, o Windows e tudo mais. Ficou muito rico,
mas ele não tem essa riqueza toda em ouro. A riqueza do cara está em ações de empresas, está em dinheiro nos bancos e assim por diante. Não é mais ouro. Tranquilo? Na Idade Média, não. Na Idade Média, riqueza era ouro. Se você era rico, você tinha muito ouro e ponto final. Isso era o único dinheiro que existia, vamos dizer assim. Eram os metais preciosos. Ouro, prata, bronze e assim por diante. Então, a Europa, ela tinha uma economia centralizada na negociação, as pessoas trocavam coisas e acumulavam metais preciosos. Inclusive, até hoje, na Inglaterra, por exemplo, é comum as pessoas, vamos construir um prédio novo aqui. Quando vai cavar o chão para construir as bases do prédio, eles acham ouro enterrado, porque as pessoas escondiam a sua riqueza, que riqueza era só ouro, às vezes embaixo da terra. É por isso que vem aquela lenda, então, dos piratas com tesouro enterrado e assim por diante. Porque riqueza era sempre metal precioso. Tranquilo? Ouro e prata se tornaram um padrão de negociação. Se você não tinha moedas de ouro e prata, você não conseguia comprar comida, não conseguia comprar roupas, você não conseguia fazer nada. Hoje em dia o nosso mundo é diferente, né? Se você tem uma moedinha de R$ 1 aí no bolso, essa moedinha ela não é de ouro, ela é feita de um metal qualquer, mas ela não vale por causa do metal, ela vale por causa do dinheiro, né? Do real e assim por diante. O objetivo de cada país europeu, então, era juntar e acumular esses metais preciosos o máximo possível, vendendo coisas para fora, exportando, e diminuindo as importações. Ou seja, eu não quero comprar café produzido lá fora, eu prefiro produzir o meu café aqui e vender para outras pessoas, porque aí entra mais ouro no meu país. O objetivo de todos os países era que entrasse mais ouro no país, acumular metais. Se você já viajou aí para alguma igreja católica antiga, lá no Nordeste, ou por exemplo na Bahia, tem muita igreja antiga, né? Você deve ter visto todas aquelas estátuas feitas de ouro e tudo mais. Isso daí é o metalismo. Quanto mais ouro, prata acumulados, mais rica é a pessoa. Belezinha até aí, queridos? E como juntar metais, então? Como é que a gente consegue muito ouro para guardar dentro da França, dentro de Portugal? Como a gente vai fazer isso? Por meio de compra e venda. Nós vamos comprar e vender coisas, tentando faturar dinheirinhos, moedinhas e esconder essas moedinhas lá no cofre do rei. Beleza? E aí os europeus tiveram uma ideia incrível. Teve um europeu lá que olhou assim e falou: mano, olha a roupa que o rei está usando. É uma roupa feita de algodão, um tecido meio grosso e tal. Eu tenho um primo, o cara lá, europeu falando, né? Eu tenho um primo que ele viajou no meio do deserto, ele saiu ali da Grécia, foi viajando com uns caras estranhos lá, foi parar num país que é todo cheio de deserto, e as pessoas usam um tecido que brilha, cara. E lá nesse país, que eles chamam de Pérsia, esse tecido se chama seda. Vamos tentar vender essa parada para o rei? Eu acho que o rei vai gostar. E aí esse burguês, né, esse europeu, pegava um cavalinho e ia viajar de cavalinho por muitos dias e muitos meses. Vocês estão vendo aí no mapa a rota vermelha, a rota da seda. Eles faziam caravanas, grupos de pessoas que iam até os países distantes, lá na China, lá na Índia, tudo andando no meio dos desertos ali, para pegar coisas que não existiam na Europa. Quais eram as coisas que não existiam na Europa? Seda, como eu falei, que é esse tecido que brilha, muito luxuoso. Pimenta, cravo, esses temperos, né, essas coisas. Nada disso existia na Europa. Na Europa, imagina você comer uma comida só com sal. Não usava alho, não usava pimenta, não tempero nenhum, só sal. Será que era gostosa essa comida? Imagina. Devia ser bem diferente, né? E aí, esses europeus, eles iam com o cavalinho lá, iam até a Índia, até a China, compravam um monte de pimenta baratinho, porque na Índia tinha um monte de pimenta, né? E depois pegava o cavalinho e voltava para a Europa. Imagina, ele chega lá na Índia, compra um sacão cheio de pimenta por 10 centavos, beleza? Porque tinha um monte de pimenta lá, é baratinho, 10 centavos o sacão de pimenta. E aí ele viaja de volta para a Europa na caravana, chega lá no rei da França e fala: ô rei, experimenta essa comidinha aqui. Aí o rei coloca a pimenta na comida dele, come e fala: nossa, que delícia! Eu nunca senti esse gosto na minha vida. Que coisa incrível é essa? E aí o burguês vai lá e fala para ele: então, eu consegui isso aqui do outro lado do mundo, lá nas terras mágicas da China, onde os animais são diferentes, existem elefantes que não tem aqui na Europa, e essas coisas incríveis. E isso daí, essa comidinha, é muito cara, meu rei, é muito preciosa.
eu paguei muito caro lá nessa comida porque ela é mágica, ela tem um gosto único que ninguém nunca sentiu. Você quer comprar essa pimenta, rei? E o rei falava, quero comprar, comida mágica, incrível, que só eu tenho, não existe mais em outro lugar. Quanto que você quer por essa pimenta? E o burguês falava, ô rei, eu quero R$ 1.000 por esse saco de pimenta. Imagina, o cara pagou 10 centavos, ele vai lucrar muito com isso? Claro que vai. Então a Rota da Seda, ela gerava muitas riquezas. Comprar e vender especiarias, essas coisas que não existiam na Europa, era um negócio muito lucrativo. É a mesma coisa de você viajar para os Estados Unidos hoje, comprar um iPhone lá por R$ 100, porque iPhone é baratinho, vai dar uns US$ 50, sei lá, alguns dólares, e aí volta cheio de iPhone lá na mochila e vende para a galera aqui por R$ 1.000 cada um. Você vai ganhar um monte de dinheiro, porque iPhone lá é barato, enquanto que aqui iPhone é caro. Tá entendendo como é que é? A Rota Seda era basicamente isso. Você vai no outro país, compra uma parada que tem muito lá, traz essa parada para o seu próprio país e vende muito mais caro. E aí você ganha dinheiro com isso. O nome desse processo é o mercantilismo. O mercantilismo era negociação de bens por meio, para que se obtivesse muito lucro. Então, a burguesia passou a explorar o comércio exterior com países do Oriente, trazendo especiarias para a Europa como artigos de luxo para os nobres e os reis. E dessa forma eles ganhavam muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Beleza até aí? As caravanas, elas atravessavam países inteiros, igual você está vendo aí no mapa, na linhazinha vermelha, pela Rota da Seda. E olha que incrível, essa estrada da Rota da Seda existe até hoje. Professor, eu vi no History um cara que comprou um álbum velho, só que é importante, deixa eu ler o chat aqui, só que é importante por US$ 10 e vendeu no Trato Feito por US$ 300. Pois é, aquele programa Trato Feito é o mercantilismo na sua melhor forma, né? Você compra uma coisa aparentemente sem valor, compra bem baratinho e depois revende ela bem caro. Isso é mercantilismo, beleza? Então, a Rota da Seda era a estrada que existe até hoje. Se você tiver muito dinheiro, você pode viajar pela estrada da Rota da Seda aí. Ela começa na Turquia e vai lá até a China, beleza? Ele comprou num bazar. Pois é, Lucas, esses programas são muito legais, né? A Rota da Seda era muito importante. Você está vendo que ela é pelo continente, né? O cara sai da Turquia ali, do Império Oriental, né, romano, e atravessava o Império da Pérsia, chegava ali no norte da Índia, passava lá até a China, tinha contato até com o Japão, tá entendendo? E aí ele voltava depois por essa mesma estrada, cheio de riquezas. Só que os muçulmanos tiveram uma ideia. Os árabes estavam olhando esses europeus passando e ficando ricos. E aí o Império Turco, o Império dos Árabes, falou, não, não vamos deixar passar não, vamos fechar aqui, ó. Chegou aqui pertinho da Arábia, aqui no norte da Arábia, e fechou a Rota da Seda. Ninguém passa mais, eu não quero europeu ficando rico na minha terra. Eu, muçulmano, é que vou ficar rico com isso daqui. Europeu não passa. E agora, o que, que os europeus vão fazer, meu Deus do céu? Como é que vão ganhar dinheiro se os muçulmanos não deixam mais a gente passar? Como é que vai ser isso? Ora, muito simples. A gente vai fazer as grandes navegações. Vamos pegar nossos barquinhos e dar a volta na África. Ou seja, já que a gente não pode percorrer o caminho de sempre lá por meio do deserto, deixa eu procurar um mapa aqui. Eu vivo abrindo o mapa, porque é importante vocês verem do que eu estou falando. Já que a gente não pode passar pelo deserto, estão vendo aqui o deserto? Olha, começava aqui na Grécia, estão vendo a Grécia bem aqui, não sei se vocês conseguem ver meu mouse se mexendo. E você percorria ali a Turquia, o Irã, que era a antiga Pérsia, Afeganistão, até chegar ali na China, esse deserto aqui. Já que a Rota da Seda foi fechada, os árabes fecharam ela, agora nós, da Europa, vamos começar a navegar através da África pelo sul, chegando até a Índia, que é essa pontinha bem daqui. Será que tem que ter coragem? Sim ou não? Eles tiveram tanta coragem que no meio dessas navegações eles descobriram uma terra nova. Só que isso tudo é matéria para a próxima aula, quando a gente vai estudar as grandes navegações e como foi que os heróis portugueses descobriram a terra do Brasil. Tudo isso porque os árabes fecharam a Rota da Seda, tentando acabar com o mercantilismo.
Senhores, vocês têm alguma dúvida, algum problema? Eu falei alguma coisa muito chata, muito estranha, Não. que você não entendeu e você gostaria de ajuda? Não. Não. Tá tudo certinho? Sim. Sim. Muito bom. Então, meus amiguinhos, fiquem atentos na plataforma. Eu já postei a primeira atividade avaliativa do bimestre, ela já está lá. Responda, porque essa já é nota para o segundo bimestre. Beleza? Fique atento às atividades extra e no mais, tenham uma boa tarde, um bom descanso, um forte abraço. Foi um prazerzão estar com vocês. Tchau. Tchau, Cauê. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Perdão? professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Alguém perguntou alguma Tchau, coisa professor. É aí? nóis. Tchau, tchau, é nóis.